Ser Jesus na minha vida me mudou. Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, queridos, graça e paz do Senhor. Amém? Como é que está a sua manhã? E vamos começar juntos na presença de Deus. Aleluia! Hoje é um dia de acordar nessa vitória, acordar nessa glória de andar com Jesus. Que coisa maravilhosa, acordar assim, falar, papai, hoje é dia de vitória na minha vida, na vida da minha família. Amém? Vamos declarar uma palavra de vitória sobre a nossa família. Diga assim, Pai, em nome de Jesus, eu declaro neste momento uma bênção sobre a minha família. Esse será um dia de vitória sobre todos da minha família. Todos. O Senhor protegerá, o Senhor dará vitória, o Senhor dará entendimento, o Senhor dará progresso a cada membro da minha família nesse dia, porque eu estou aqui intercedendo. Em nome de Jesus Cristo. Tem alguém que está clamando secretamente e muitas vezes ninguém sabe. Glória a Deus por isso, né? Amém, queridos? Aleluia! Hoje eu quero falar com vocês um assunto assim muito importante da palavra de Deus. Eu quero que você procure prestar bem atenção, porque isso daqui que eu vou falar hoje é muito fundamental para que você tenha vitória contra o inimigo, vitória contra esse inimigo invisível. Entendeu? Cada dia que eu falo com vocês aqui nos áudios, vocês vão percebendo duas coisas importantes. Primeiro, você tem um Deus glorioso no qual você está aprendendo a andar no território dele todo dia. E segundo, existe um inimigozinho chato que ainda está rodando aí pela terra, mas um dia vai chegar o fim dele. Mas enquanto não chega o fim dele, ele está aí tentando perturbar, tentando jogar farinha no ventilador e tentar sabotar coisas preciosas que a gente está buscando, e a gente precisa ter uma sabedoria de Deus, a gente precisa conhecer um pouquinho sobre isso para a gente não ser enganado por esse sujeitinho que a palavra de Deus nos dá total vitória. Se a gente souber estar ligado na verdade, ele não tem poder nenhum. Aliás, Satanás não tem poder nenhum, né? Deixa eu falar uma coisa para você. O poder que Satanás tem é o poder de engano, só isso. Ele somente engana. Entendeu? Se ele conseguir enganar, ele então ganha uma prevalência, porque ele enganou. Ele engana a mente humana, e a mente humana enganada permite que ele haja. Só isso, ponto final. Mas se você conhece a verdade e começa a andar no território de Deus, no Espírito, com a verdade plantada no teu coração, acabou o engano. Acabou a arma dele totalmente. Então hoje eu quero falar com você sobre a importância de palavras em conexão com a fé. Isso aqui é muito importante no mundo espiritual. Entende? Eu quero ler para vocês um versículo da palavra de Deus que está em Romanos, capítulo 10, versículo 17. A palavra de Deus diz assim: de sorte que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Deus, ok? Deixa eu repetir para você. A fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Existe uma conexão profunda entre aquilo que você está ouvindo da parte de Deus e a fé que está sendo produzida num determinado momento dentro do teu coração. Então, se você quiser ter uma fé contínua em Deus, uma fé avivada, uma fé presente, contínua, você tem que estar continuamente ligado no que Deus está dizendo, na palavra de Deus. Por quê? Porque o inimigo, ele vai tentar lançar palavras de alguma maneira na tua alma, no teu coração. Palavras mentirosas, palavras diabólicas, que produzem o efeito contrário. Então preste atenção nisso. Preste atenção nesta palavra. Olha, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, mas o medo vem pelo ouvir a palavra do diabo. Entendeu?
A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Você fica ousado, poderoso, forte. Mas o medo, ele vem quando você começa a ouvir a palavra do diabo e dar ouvidos a essa palavra mentirosa, que pode estar sendo falado por ele ou por você mesmo. O inimigo treinou a tua boca, eu vou falar a tua boca de modo genérico, não de modo específico, porque eu não estou acusando você de nada, eu estou tentando trazer luz para que você entenda o que eu estou falando. Eu vou falar você como se fosse uma pessoa hipotética, ok? Você analisa a tua vida e fala, não, isso aí sou eu, ou então não sou eu. Tudo bem? Então vamos dizer assim, ó. Ao longo das décadas que você vive, não sei quantos anos você tem, você aprendeu as mentiras do inimigo, não a palavra de Deus. Entendeu? O inimigo vem, ele trabalha da seguinte maneira, ele lança uma mentira dentro do teu coração e você abraça aquilo. Por que você abraça? Porque você não tem outro parâmetro. Você não conhece a verdade divina. Então aquela mentira vem e você aceita aquela semente lá dentro. E aí ele vai trabalhando com aquela semente. Ele vai fazendo com que aquela mentira cresça e você vai tendo medo. Mas um dia, lá atrás, entrou uma semente mentirosa dele lá no teu coração, na tua alma. Aí chega Jesus. Aí sim, agora chegou Jesus, ele disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, então daqui para frente você vai precisar começar a ouvir verdades de Deus que te trazem fé e não medo. Entende? Porque a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. E o medo vem pelo ouvir a palavra do diabo. Amém? Eu quero que você entenda isso. Então, tem um versículo lá em Provérbios, tudo bem, que diz assim, a morte e a vida estão no poder da língua, e o que bem a utiliza come do seu fruto. Então eu quero que você entenda esse princípio poderoso da vida espiritual. Falar coisas tem um poder enorme em relação a você mesmo. Você pode falar palavras de fé ou pode falar palavras de morte. Entende? Se você falar as palavras de Deus, você está contribuindo com você. Mas se você falar as palavras que o diabo ensinou ao longo do tempo, você está contribuindo com ele. Pausa para pensar. Pense. Se você aprender a falar a palavra de Deus, você vai estar continuamente como um dínamo. Sabe aquele dínamo que vai se retroalimentando? Quando você fala a palavra de Deus, fala a fé, você está gerando dínamo de fé dentro de você, com a tua boca, com a tua palavra. A fé está sendo alimentada pela tua palavra e a palavra está sendo alimentada pela fé porque ela volta. Ela volta poderosamente para a tua fala. E daí você fala de novo e lança outro ciclo de palavra de Deus e gera uma fé mais poderosa dentro de você que vai lançar mais palavras poderosas na tua boca. Então esse ciclo de aspiral ascendente, crescente, é gerado pelo poder da palavra contínua na tua boca. Aleluia. Eu quero falar uma coisa para você, que você muitas vezes fala assim, puxa, eu nunca prestei atenção nisso na minha vida, mas eu quero que você comece a prestar atenção, sabe por quê? Porque todos nós que não conhecemos a verdade, a gente começa a conhecer, a gente vai perceber como que nós somos bobinhos, ingênuos, e que o diabo conhece isso daqui profundamente. Tá entendendo? O nosso inimigo, ele conhece Bíblia, ele conhece processos espirituais mais do que ninguém. Ele sabe como enganar, ele sabe como fazer você ser um derrotado. Mas eu estou aqui declarando em nome de Jesus os processos da tua vitória a partir de hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você precisa conhecer como agir poderosamente com o poder de Deus. E uma das formas que Deus utiliza é essa questão de falar a verdade divina. Abrir a boca e declarar a palavra.
na tua meditação, na tua oração, você está assim falando, Senhor, glória ao teu nome, porque o Senhor me deu o espírito de poder. É o que está escrito. Está escrito em Timóteo, né? Paulo falando para Timóteo. Nós não recebemos o espírito de covardia, mas nós recebemos o espírito de poder, de amor e de moderação, de domínio próprio. Então você se enche com essa palavra. Aleluia. O crente não pode só escutar a palavra. É o processo de falar essa palavra que traz poder, fé, entendeu? E capacidade interior. Crente que não fala a palavra é um crente derrotado. Porque o falar a palavra de Deus, eita glória, é uma espada gloriosa contra o inimigo e também um dínamo poderoso dentro de você. E se você captar esse negócio hoje, você vai começar a ter vitórias que você nunca pensou que ia ter antes. Amém? Então a fé ela vem pelo ouvir. Então faça o teu ouvido escutar a palavra de Deus na tua boca, porque ele está escutando. Meu filho. Veja bem, nada contra a gente escutar outras pessoas pregando a palavra. É muito bom, como você está escutando aqui, a palavra de Deus sendo ensinada por alguém. Mas o objetivo de eu ensinar tudo isso para você é um objetivo que leve você a aprender a falar por si mesmo a palavra de Deus no teu coração. Sair daquele estágio de apatia e de passividade e passar a falar a gloriosa palavra de Deus, porque aí quando você começa a fazer isso, aquele diabinho chato que trazia todo tipo de perturbação mental, ele vai começar a tremer na base e vai fugir da tua presença. Porque agora você começa a agir com autoridade, com poder na tua boca, em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Então olha o que a Bíblia diz. Ela diz assim, a morte e a vida estão no poder da tua língua. Você determina se você quer trazer vida, poder de Deus, ou morte, que é medo, terror. É você que está determinando isso, mas ou é Deus que está gerando isso na tua boca, ou é o inimigo. E você vai ter que fazer uma escolha. Desculpa eu falar para você, mas você vai precisar aprender a selecionar o que você continua falando continuamente. Você está entendendo? Porque a palavra de Deus continuamente na tua boca vai te trazer poder, vitória, transformação e prosperidade. Mas as porcarias que o diabo tem feito ao longo da tua vida, se você continuar falando essa porcaria, você vai estar dando material para ele continuar alimentando a tua alma com medo, com dúvida, com incredulidade e com temores os mais diversos. Você vai precisar fazer uma seleção do que você fala de hoje em diante. Você não mais poderá repetir que nem um papagaio as obras do diabo. Por isso que a Bíblia ensina que nós temos que declarar as obras de Deus e não as obras do diabo. Olha o que a palavra de Deus diz, por exemplo, no Salmo capítulo 46, versículo 11. Ele diz assim, vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Então você precisa aprender a contemplar as obras de Deus, o que Ele fez, o que Ele está fazendo e o que Ele fará. Continuamente você tem que mudar esse paradigma na tua cabeça. Porque sabe o que o diabo ensinou as pessoas a fazerem? Ele faz um monte de patifaria na mente das pessoas, na vida das pessoas, traz medo, traz terror, traz síndrome de pânico, traz toda essa miséria na cabeça desse povo. E depois ele ensina você a ficar repetindo esse ciclo na tua boca. Nossa, você não imagina como eu sou miserável. Nossa, você não tem ideia de como eu sofro disso e disso e disso. Você não sabe os ataques que eu tenho. Você não compreende. Eu preciso falar isso. Cara, você não precisa falar isso. Você está retroalimentando as obras do diabo no teu coração. Você está entendendo o que eu estou falando?
A palavra de Deus nos ensina a declarar as obras do Senhor e não as obras do diabo. Cada vez que uma pessoa fala, ai, você não tem ideia como a minha vida é horrorosa, você está declarando as obras do diabo. E se você está falando a palavra do diabo, você terá um fruto com a tua boca. Você estará gerando dentro de você terror, medo, incredulidade e incapacidade, impotência diante dele. Quanto mais você fala as palavras do diabo, mais impotente você fica diante das mentiras e das imposições que ele impõe. Mas quanto mais você aprender a magnificar e glorificar o nome do Senhor e as obras que Deus faz, mais o Espírito Santo encontra lugar na tua boca para destruir as obras de Satanás em você. Por quê? Porque assim como o inimigo precisa da tua palavra de incredulidade e de medo, o Espírito Santo precisa da tua palavra cheia de fé e de confiança na obra dele. É dois princípios iguais, idênticos. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Mas eu não vou terminar esse áudio sem você entender esse negócio. Entendeu? Muitas vezes uma pessoa chega para mim assim e fala, pastor, eu estou sofrendo com esse problema psicológico, emocional, há mais de 30, 40, 50 anos. Eu já me enxergo assim, eu sou esse troço. Falando, não, filho, não é verdade esse troço. Você aprendeu a ser educado nessa mentira diabólica e satânica. E tudo que você aprendeu na vida é repetir essa porcaria. Você virou um papagaio do inimigo na tua própria cabeça. E hoje você tem que aprender que você tem o poder de quebrar essa maldição por meio da fé. Fé, ela se expressa no nosso falar poderoso. Fé não é uma coisinha passiva lá dentro do coração. Fé é uma espada poderosa que a gente taca a gente enche a boca com a espada divina e vai para cima do inimigo e ele foge de você quando você tem essa atitude nova. Essa atitude de falar daqui para frente, esse cara vai ouvir o que ele vai ouvir o que ele nunca ouviu da minha boca. E eu tô aqui, querendo criar crentes que despertem e que falam assim, deixa comigo, pastor, eu entendi essa parada. Eu quero criar no teu coração uma indignação contra esse espírito satânico, diabólico que tem feito você sofrer dia e noite com medo, com pânico, com ansiedade, com miséria. Você está entendendo? Com pesadelo, com o que for. Cara, tudo isso é uma obrinha diaboliquinha que você não vai mais magnificar no teu coração. Você vai parar de dar crédito ao diabo. Nossa, esse negócio é grande demais para mim, é uma pedra grande demais. Cara, isso é uma coisa, é um cisco na tua vida. Não magnifique o que o diabo fez e faz. Você vai aprender a magnificar a glória do teu Deus na tua boca. Porque assim você estará dando espaço a este Espírito Santo que veio habitar em você. O Espírito Santo precisa da tua boca e da tua fé para que ele se manifeste. Ele não se manifesta sozinho, ele se manifesta com você. Você é um operador dele. Aleluia. Tá caindo a ficha aí ou não? Aleluia. A morte e a vida estão no poder da língua, está escrito. E você nem percebe, durante o dia todo, durante os meses, durante os anos, você está reiterando tudo aquilo que o diabo fez e faz continuamente. Porque eu tive um trauma na minha vida, o inimigo trouxe medo um dia assim na minha vida, eu abracei aquela porcaria e hoje eu tenho medo à noite, eu não consigo dormir, eu só durmo de luz acesa. Você está magnificando as obras do diabo na cabecinha. Mas se hoje você ouvir a palavra do Senhor e falar assim, estou de saco cheio, desculpa a expressão, mas às vezes a gente tem que ser incisivo contra o inimigo. Eu estou de saco cheio de você, seu idiota. Na minha vida você não vai ter mais prioridade no meu pensamento e nem na minha boca, porque a partir de hoje eu declaro pelo poder da minha fé
que o meu Deus é mais poderoso, que o Espírito que habita em mim é mais poderoso que todos os demônios que existem no inferno. Aleluia. Quando você se reveste de fé, de entendimento, de poder na cabeça e a tua boca começa a falar isso, você retroalimenta um ciclo de muito poder, de muita fé, que faz com que todos os demônios caiam. Eu queria que você enxergasse isso que eu estou falando. Imagina assim, usa a tua imaginação comigo aqui. Você está lá sofrendo, bobinho, com os medos dele, de repente você escuta tudo isso e fala, de hoje em diante ele vai escutar o que ele nunca imaginou que ia sair da minha boca. Agora imagina, você começa a falar de repente a palavra de Deus. Se levanta e fala, daqui para frente, inimigo, em nome de Jesus, você não vai mais colocar medo na minha... Imagina isso. Imagina na tua cabeça aquele monte de demoniada assim, ó, caindo ao teu redor e fugindo. Porque você pensava que era fraco, mas você tem um poder enorme para manifestar dentro de você. Eu quero que você enxergue isso. Que você deixe de ser bobinho. Entende? Porque ninguém que está em Cristo é um bobinho do diabo mais. Não pode ser. Amém? É ele que tem que ser um idiota, não você. Eu estou falando aqui de coisas espirituais. E quanto mais você sofre com tudo isso que eu estou falando, mais você vai apreciar a palavra que eu estou falando. As pessoas que não sofrem tanto emocionalmente, não são tão surradas por esse inimigo o dia inteiro, elas não estão captando a força do que eu estou falando. Mas se você é uma pessoa que tem sofrido por décadas, com síndromes, não sei o quê, e vai no psiquiatra e não entende o que está acontecendo, tudo isso é força satânica que você vai ter poder de mandar para fora da tua vida só pelo poder da fé e da tua palavra em Cristo Jesus. Psiquiatra não tem o poder de diagnosticar coisas espirituais, não. Você está entendendo? Nem psicólogo. A palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra o carne e sangue, mas sim contra principados e potestades, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Nós estamos lutando contra seres inimigos, mas existe uma maneira gloriosa de lutar contra isso, de você aprender a se associar com Deus através da fé e da palavra. Aleluia. Então, se a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus e você continuar falando a palavra de Deus, você alimenta um ciclo de fé dentro de você. Porque o teu coração e o teu ouvido estarão ouvindo tua própria boca falando a palavra de Deus e não mais a mentira do inimigo. Amém, queridos? O apóstolo Paulo falou lá em Romanos capítulo 8, versículo 15, ele diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados. Por que ele fala outra vez? Porque ele pressupõe que os cristãos já deveriam estar livres de todo temor, pelo poder do Espírito Santo que eles receberam. Então ele está falando assim, olha para a tua vida. Você não recebeu um espírito de escravidão para você continuar naquele mesmo temor que você tinha antes de Jesus aparecer na tua vida. Se isso está acontecendo, é porque você não está andando em harmonia com o espírito que você já possui. E a maneira que você vai encontrar de andar em harmonia com o espírito que você já recebeu de Deus é começar a praticar uma fé na palavra de Deus através de falar com a tua boca aquilo que Deus faz. Aleluia. Amém, queridos? Então, repito aqui, vou repetir. O que a gente tem que fazer, pastor? A gente tem que aprender a olhar as coisas de Deus, a palavra de Deus e as obras de Deus, e a gente tem que aprender a magnificar isso. Está entendendo? A palavra magnificar significa engrandecer, tornar maior. Eu vou ensinar isso para você. Sabe por que o diabo sapateia na tua cabeça e você aprendeu a comprar essa ideia e ter medo, ser uma pessoa medrosa, insegura? Não consigo fazer nada sozinho.
Aí eu não consigo viajar sozinho, eu tenho medo. Aí eu não consigo viajar de avião. Aí eu não consigo isso. Cara, isso tudo é um espírito diabólico que você vence fácil. Quando você se associa com o Todo-Poderoso que veio morar dentro de você. Você está entendendo? Imagina você morando com um Deus Todo-Poderoso e com medo de um diabinho desse tamanho, porque ele aprendeu a mentir na tua cabeça. Então a palavra de Deus diz que nós temos que magnificar a Deus e diminuir o inimigo. Entende? Magnificar significa engrandecer. O magnificador é aqui nos Estados Unidos, sabe aquela lente, aquela lupa de você pôr assim num texto e aumentar o texto? Aqui na América em inglês é magnifier. Significa um magnificador. Então eu quero que você entenda. Magnificar a Deus significa fazê-lo grande no teu coração e mente. E não pequeno. Você vai olhar para mim e falar assim, pastor, mas como é que a gente pode engrandecer Deus? Deus já é grande. Sim, Deus é grande em si mesmo. Na pessoa dele, você nunca vai magnificá-lo, porque ele já é grande em si mesmo. Mas na tua cabeça, no teu pensamento, no teu conceito a respeito dele, você precisa aprender a magnificar cada vez mais na tua alma quem é Deus em você. Sabe por quê? Porque o inimigo, ao longo da vida, aprendeu a fazer você magnificar problema, magnificar sofrimento, magnificar a própria ação dele. E quando você magnifica o erro, aquele erro te domina. Quando você magnifica um problema, aquele problema te domina e te pisa. Quando você magnifica aquilo que o diabo tem feito, ele continuará te dominando e te pisando, porque está magnificado na tua crença. Você está entendendo o que eu estou falando para você? É muito importante isso. Aquilo que você magnifica te domina. Então a palavra de Deus diz assim, magnificai ao Senhor. Engrandecei o Senhor, é isso que ele está falando. Engrandeça o Senhor no teu conceito psicológico, mental, emocional. Como, pastor? Através da verdade da palavra. Senhor, tu és o Senhor sobre todas as coisas. Não há Deus além de ti, tu és maior do que tudo. Nada é impossível ao teu nome. O Senhor é Deus sobre todas as coisas, no céu, na terra e debaixo da terra. O Senhor é um Deus grandiosíssimo, que está acima do diabo muito. Tudo aquilo que esse ser nojento tem feito contra a minha vida, não pode ser mais magnificado na minha boca, não. Eu vou magnificar a glória de um Deus que veio habitar em mim. Eu vou engrandecer na minha cabeça a glória desse Deus, que é maior que todo demônio do inferno. Infinitamente maior que doença, infinitamente maior do que pânico, infinitamente maior do que ansiedade, infinitamente maior do que preocupação, do que com medo de insuficiência de qualquer espécie. Eu não vou magnificar o inimigo, eu vou magnificar o Todo-Poderoso na minha alma e mente. Salmo 34, versículo 7, diz assim, engrandecei o Senhor comigo. Eita convite glorioso e bom. Engrandecei o Senhor comigo. Vamos juntos. E juntos a uma lhe exaltemos o nome. É o convite que eu estou fazendo para você aqui. Vem aqui comigo. Vamos engrandecer o Senhor comigo. E vamos juntos exaltar o seu nome na tua cabeça. Porque a tua cabeça tem acreditado nas mentiras, nas misérias, nas ameaças do inimigo continuamente no teu psicológico. E hoje você vai dar um basta nesse troço. Hoje você vai cantar comigo e louvar o nome do Senhor e magnificá-lo nessa cabecinha acostumada com o erro. Aleluia! Hoje você vem comigo, engrandecer ao Senhor comigo. Eu estou aqui com você para engrandecer o Senhor contigo, na tua cabeça,
nessa cabeça acostumada com a miséria, com a derrota, com a sensação de impotência. Você tem acostumado a pensar assim, mas hoje Deus fala assim, vem cá, eu vou te educar num caminho de glória. Eu vou te educar num caminho em que você vai entender quão guerreiro você é, quão valente você é dentro de você pelo poder do Espírito. Você não é esse medroso que você imagina que é. Você é poderosíssimo no meu poder, diz o Senhor. Mas você precisa aprender com a minha palavra, a usar a minha palavra na tua boca e no teu coração. Aleluia. Amém, queridos? Você está entendendo esse processo de vitória? Quando você ouve a palavra de Deus e fala a palavra de Deus continuamente, em vez de ficar magnificando as coisas do diabo e as obras que ele tem feito na tua vida ao longo de tantos anos, pare com esse ciclo diabólico. Não fique falando para ninguém, não fique repetindo trauma nenhum, não fique falando. Mas pastor, a gente não precisa falar para ser curado. Não, filho. Você precisa falar a palavra de Deus e essa porcaria será destruída. Você não tem que falar tintim por tintim do seu sofrimento, daquilo que você tem sofrido pela mão do diabo, não, para você ser curado por Deus, não. Você precisa parar de falar o ciclo que ele tem produzido na tua vida e falar para ele assim, olha aqui, diabo, toda essa desgraça que você tem criado na minha alma, no meu coração, chegou no fim. Você não vai me trazer mais pânico de noite, você não vai mais fazer isso porque eu tenho autoridade sobre a tua vida, eu estou amarrando você. Em vez de você querer me amarrar na cama, sou eu que vou te amarrar pela minha palavra em Cristo. Eita glória! Quando isso acontecer, a tua vida será gloriosamente poderosa. Você não terá medo de diabinho, de espírito maligno, de assombração nenhuma. Porque você será revestido com um poder interior glorioso que habita em você, que está esperando só você começar a praticar isso, para ele se manifestar em poder. Amém? Aleluia. Então, antes da gente terminar esse áudio, quero que você entenda o poder que existe entre a tua boca, amém? E o poder de Deus. Aquilo que a gente fala é poderosíssimo, tanto para o bem quanto para o mal. Nós podemos estar cheios de Deus somente falando as verdades divinas, ou podemos estar cheios de negativismo e medo, falando as palavras que o inimigo ensina. É por isso que quando uma pessoa começa a falar muito dos problemas, eu falo, para de falar esse troço. Mas você precisa saber. Não preciso saber. Nós temos que saber a palavra que derrota essa desgraça. Entende o que eu estou falando? O inimigo faz com que as pessoas virem um disco quebrado, repetindo as obras que ele tem praticado. Repete mais um pouquinho, vamos lá. Ele fica assim. Isso, repete mais um pouquinho. Isso, repete mais um pouquinho. E a pessoa, você não conhece a minha vida. Você não sabe os problemas que eu tenho passado. Repete mais um pouco, é isso que ele está falando, no background. Repete, que esse é o processo. Repete. Você não sabe como eu sou azarado. Repete. Eita miséria, o que Deus está falando para você é, não, filho, vem cá, senta aqui na cadeirinha, vamos começar a ser reeducado, né? Nessa arte fina da educação divina. Você vai aprender a falar o que eu estou te falando, é o que Deus está falando. Você vai colocar a minha palavra na tua boca e não a palavra do inimigo. Você vai começar a falar o que eu falo. Você vai me magnificar na tua cabeça. Você não vai engrandecer o inimigo. Você vai destruir o inimigo, me magnificando no teu coração. Aleluia. Uma vez o Moisés falou assim para 10 espias. 12 espias. Ele pegou 12 espiões da terra e falou assim, eu quero que vocês entrem lá na terra de Canaã e traz um relatório para mim. Leva um papel na mão, uma caneta, e escreve tudo que vocês virem lá e traz para mim o retrato do que vocês viram. Tudo bem. Foram 12 lá para dentro, Canaã. E lá, e tinha 2 caras, né, Josué e Caleb, que
que olharam tudo que os outros 10 viram. Tudo. Eles viram tudo. Viram os gigantes e viram também os frutos da terra que eram gloriosos. Eles viram 2 caras levando um cacho de uvas tão enorme que precisou de 2 homens para levar o cacho de uva. De tão poderoso que era o negócio. E os outros caras só ficaram observando os problemas, os gigantes da terra, as dificuldades da terra. Tal. Aí eles voltaram. E aí Israel estava todo sentado assim, o povo de Israel assentado, para ouvir o relatório dos 12 espias. Entendeu? E aí o Moisés falou, e aí, turma, como é que foi lá? O que vocês viram? Aí os 10 espias olharam assim, rapaz do céu, você não tem ideia do negócio lá é feio, bicho. Você não tem ideia dos gigantes que tem nessa terra e nós estamos lascados. Quando nós olhamos para aquele gigante assim, ó, a gente se sentiu que nem um gafanhoto. Tá escrito na palavra de Deus. Isso aí. Sabe por que está escrito isso aí? Para ensinar você e a mim que nós não podemos ser que nem esses 10 espias, esses arregões. E a palavra de Deus diz que quando o povo de Israel começou a ouvir o relatório desses 10 incrédulos, diz que o coração do povo desmaiou de medo. Porque eles começaram a ouvir a palavra do diabo e não a palavra de Deus. Porque esses caras estavam magnificando o problema, magnificando os gigantes, magnificando as dificuldades, magnificando os entraves que eles iriam ter que enfrentar. Mas tinham 2 caras ali que não tinham essa cabecinha. Esses 2 homens eram Josué e Caleb. Eles também tinham visto as mesmas coisas que esses outros 10 caras tinham visto. Mas olha o relatório dos caras. Moisés, cara, nós vamos entrar nessa terra aí, bicho. Nós vamos destruir esses gigantes todinho, porque Deus é conosco. Deus nos prometeu que nós seremos os donos dessa terra. E acabou, cara. Nós vamos destruir esses caras que nem pão. A gente vai comê-los que nem uma fatia de pão. Você não tem ideia da fartura que existe. Nós vimos fartura ali que não existe em lugar nenhum, cara. Eles começaram a dar um relatório completamente diferente. Eles estavam magnificando as bênçãos, as glórias, as vitórias que eles teriam. Você está entendendo? E assim, Deus olhou para esses 2 caras, para esse Josué e Caleb, e falou assim para Moisés, Moisés, esses 10 espias que trouxeram esse relato negativo para o meu povo, eles não entrarão nessa terra prometida, nem essa turma incrédula entrará. Mas entrará na minha terra prometida Josué e Caleb, porque neles houve um coração crente, um coração fiel, um coração que crê em mim, um coração que acredita mais em mim do que na aparência que o inimigo tenta produzir. Aleluia. Você está entendendo isso que eu estou falando? Então tudo isso está escrito na Bíblia para que a gente possa entender que hoje em dia não é diferente na nossa vida. Sabe por que você sofre aí há décadas debaixo do tacão do inimigo, da mentira do inimigo, dos medos que ele produz? Porque você nunca aprendeu a andar nesse território de fé, nesse território do Espírito Santo, nesse território de vitória gloriosa que já está em nós. Você aprendeu a falar as palavras que ele ensinou, as palavras, os medos que ele ensinou, você fica repetindo continuamente. Você fala, eu sou um fracassado, eu sou um medroso, eu tenho síndrome do pânico, eu tenho isso, eu sou aquilo. Você não entende, agora estão criando uma nova síndrome, né? Aí no Brasil, esse pessoal que fica consultando o doutor YouTube, o doutor Google, cada dia que você faz isso, você magnifica o diabo na sua vida. Você não se enxerga nova criatura. Você se enxerga uma pulga diante daquilo que o inimigo tem produzido ao longo de décadas na tua vida. Entende? Mas hoje será o dia da tua vitória. Hoje Deus está falando através da minha vida para o teu ouvido. Hoje Ele está falando assim, filho, você é um gigante, você não tem nem ideia do poder que você possui, porque eu estou com você. Se você aprender a se enroscar comigo e começar a falar as palavras que eu te falo, o meu poder espiritual vai entrar nessa tua alma fraca
e vai te dar capacidade que você nunca imaginou ter. Então Deus está falando para você, hoje é o dia da tua vitória. Você vai aprender a modificar a tua maneira de falar, você vai observar o que você está falando e vai falar, opa, estou falando coisa errada aqui, bicho. Essa palavra não vai sair nunca mais da minha boca, eu vou falar o que Deus me fala. Eu não vou ficar repetindo as coisas do diabo na minha boca, não. Eu não vou ficar que nem um disco quebrado repetindo as misérias que ele tem produzido, não. Eu vou falar na minha boca. As obras do Senhor, é o que o salmista diz, né? Engrandecei ao Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Vamos exaltar esse Deus no nosso coração, na nossa alma, na nossa emoção, no nosso pensamento. Quando você estiver diante de uma crise, não engrandeça crise nenhuma. Vá para a oração e fala, Deus Todo-Poderoso, Senhor dos céus, Senhor da terra. Não existe nada impossível para ti. Você está magnificando o Senhor com a tua boca. Nada é impossível ao teu nome, Deus. Este problema não é nada diante de ti, Deus, porque o Senhor é o Deus da minha vida, o Deus do universo. E a palavra do Senhor diz que eu tenho que falar o que o Senhor é. Eu não tenho que ficar declarando o tamanho do meu problema. Eu tenho que declarar o tamanho do meu Deus para o meu problema. Eu tenho que declarar a tua vitória na minha vida, a tua glória na minha vida, o teu poder na minha vida. Eu tenho que diminuir o meu problema diante dos meus olhos. Eu tenho que fazer esse problema virar uma pulguinha. Eu tenho que aprender a usar essa boca para falar, problema, você não é nada diante de mim, porque eu tenho um Deus todo-poderoso e eu vou enfrentar você nariz com nariz e eu vou te derrubar pelo poder do nome de Jesus. Eita, quando o crente sai daquela posição de miséria e chega nesse ponto de enfrentamento glorioso, aí sim, né? Ele conhece vitória de Deus. Amém? O apóstolo Paulo fala isso, e temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito. Cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Então existe essa conexão entre crer e falar. Amém? Crer e falar. Quando você crê, você fala. E quanto mais você fala, mais você crê. Você cria um ciclo. E você aí começa a ficar um cara safo espiritualmente. Você conhece o processo. Quanto mais eu falar da palavra de Deus, mais fé eu tenho. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então eu crio esse ciclo de crer e falar e crer e falar e crer. Aleluia. Amém? Como é que eu falo? Eu falo para Deus, eu falo para mim e falo contra o inimigo. São 3 coisas. Para Deus, eu magnifico Deus para Ele. Deus quer ouvir o que eu estou pensando a respeito dele. Amém? Pensa que não? Deus quer ouvir da tua boca o que você está querendo dele. Deus não quer ouvir incredulidade. Deus quer que você magnifique o nome dele. Senhor, tu és maravilhoso, tu és grandioso. Não tem problema nenhum para o Senhor não, Deus. Deus gosta de ouvir isso de volta. Aí você também está falando para você. Porque tudo que você está falando com a sua boca, você é o primeiro ouvinte. Você é o primeiro a ouvir. Portanto, se você está ouvindo o que você está falando, você está gerando fé no teu coração. E por último, você aprende a falar a palavra contra o inimigo. Olha aqui, Satanás, em nome de Jesus você não vai mais dominar minha vida, não. Essa patifaria acabou. Porque de hoje em diante eu conheço a verdade e a verdade me liberta. Eu tenho poder contra todos os demônios do inferno porque Jesus me colocou nele. Eu estou com toda a autoridade sobre todo o império das trevas. Eu não sou mais um idiota para você me colocar debaixo do teu pé, não. Eu estou na autoridade divina. Quando você fala essas coisas contra o inimigo também, você está usando a palavra da fé contra o inimigo, que é muito importante fazer. Amém, queridos? Aleluia. Eu peço a Deus que esse pequeno áudio, essa pequena palavra que eu trouxe, ela comece a ser uma semente gloriosa de transformação na tua vida, em tudo aquilo que se chama problema, crise, sofrimento, entende? Angústia, que você aprendeu a viver na vida. Chega um momento na tua vida que você tem que ter aquele cansaço divino falando, não aguento mais esse negócio não.
Entende? Quando você chega nesse ponto, você está no caminho de Deus. Fala, eu não aguento mais esse troço. Eu não vou viver postergando a minha vitória, não. É hoje. Aleluia. Hoje é o dia da minha vitória. O dia de Deus é quando? O dia de Deus é o agora, é o já. Não deixe para amanhã. Vamos orar juntos. Pai, em nome de Jesus, glória ao teu nome. Ô Senhor, quão poderosas são essas palavras que eu trouxe para os meus irmãos nessa manhã. Porque Deus, tu conheces isso tão bem. Eu conheço isso também, mas muitos ainda não conhecem. Muitos ainda estão sendo enganados por esse espírito enganador, mentiroso, que gera o problema e depois faz com que a pessoa magnifique o problema. Gera sofrimento e depois faz com que a pessoa creia só no sofrimento. Gera medo e depois faz com que a pessoa fique repetindo esse medo, repetindo. Nunca quebra esse ciclo satânico. Mas hoje é dia de vitória. Hoje é dia de falar, chega. Eu não vou usar a minha boca jamais para produzir morte na minha vida de novo. Eu não vou ficar repetindo o que o inimigo tem feito, nunca mais. Para com isso. Eu vou começar a falar a palavra de Deus na minha boca. Todos os momentos, não é todo dia não, é toda hora, todo minuto eu vou declarar quem é Deus. Eu vou declarar o que Ele fez na minha vida, o que Ele tem feito por mim. Eu vou declarar o que Ele realiza através de mim. Porque isso traz fé e isso me dá poder. Portanto, muito obrigado por ensinar isso a cada um de nós, Deus. Eu te peço por todos que estão sofrendo. Eu te peço por as pessoas que têm sofrido por décadas, que têm sofrido por anos. E pensam que essa porcaria aí já faz parte da vida delas. Não, isso aí não faz parte de vida nenhuma. Jesus não veio trazer isso para a tua vida. Jesus não traz karma nenhum, não. Essa doutrina é diabólica. Isso é um karma. Não, karma é uma doutrina do diabo. Karma é uma coisa satânica. Isso Jesus não trouxe para a tua vida. Essa marca, você tem que sofrer isso. Não. Eu não tenho que sofrer isso não, porque Jesus já morreu na cruz para que eu tenha vitória total contra o inimigo. Eu não sou obrigado a viver debaixo de sapato nenhum de diabo, de karma nenhum do diabo, não. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, desperta o coração dos meus irmãos, porque se eles começarem a falar a verdade, o diabo vai sair correndo da vida deles, porque esse mentiroso só pega a pessoa fraquinha, que ainda não tem o conhecimento da verdade. Mas esses fraquinhos é que o Senhor gosta de transformar em leões poderosos. Eu quero que você aprenda a se enxergar neste poder. Aleluia. Faz isso na vida de cada um, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória ao nome do Senhor. Eu quero que você pratique isso hoje na sua vida e tenha fluxo de vitória, porque tudo é fluxo com Deus. Amém? Glória a Deus. Deixa o seu comentário aí para mim, por favor. Eu queria que você comentasse esse áudio aí nos comentários. E eu vou ver teu nome, né? E eu vou falar as pessoas que estão comentando. Eu vou falar o nome delas aqui no áudio. Amém? Daqui para frente, vou ver se amanhã eu vejo se tem alguém que está comentando. Eu vou falar o seu nome, vou abençoar a tua vida. Então deixa o seu comentário, o que você está pensando, quais são os seus pensamentos a respeito de tudo isso. Deixa o seu like, né? Aí, que ajuda o canal. E compartilhe essa palavra com pessoas que também estão precisando ouvir essa verdade libertadora. Amém? Deus te abençoe. E a gente se fala amanhã para a glória do Senhor. Amém.